Quem gosta de regra? Quem gosta de seguir ordens? A maioria das pessoas não gosta disso não. Se você é desse tipo de pessoa também, muitas vezes nós vemos isso apenas como algo ruim. Mas regras, elas são muito bem-vindas, porque elas trazem organização, elas permitem que você, uma vez que haja corretamente, possa desfrutar dos resultados disso. Nem toda lei é ruim. E nós vamos ver aqui em Atos capítulo de número 15 hoje sobre o Concílio de Jerusalém, sobre as regras, sobre as normas que nós como cristãos ainda temos que viver e conduzir a nossa vida nos dias de hoje. Eu sou o pastor Leandro Machado, que alegria ter você daqui em mais um vídeo no Bíblia em um ano. Abra o seu coração para receber de tudo aquilo que Deus tem preparado. Hoje eu vou ler aqui mais uma vez de NVT, nova versão transformadora. Você pode pegar a Bíblia que você quiser aí na sua versão. Se você só está ouvindo, aumenta o som. Nós vamos começar por Atos capítulo de número 15. Nós vamos ler do verso 1 ao 21, vamos terminar o livro de Josué, sim, mais um livro para conta aqui terminando. Nós vamos ler Josué 22, 23 e 24 e nós vamos para Jó 32. Então bora lá, sem mais enrolação. Atos capítulo de número 15, versículo de número 1, ele vai dizer assim, ó: E chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar os irmãos que a menos fossem circuncidados conforme exigia a lei de Moisés, mas eles não podiam ser salvos. Paulo e Barnabé discordavam deles e discutiam energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar essa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam lá em Fenícia, em Samaria, para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos. Muito, eles se alegraram. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. O apóstolo e os presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios a fim de que eles pudessem ouvir boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a cada um de nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nossos antepassados conseguiram suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio, enquanto Paulo e Barnabé lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam. Pedro lhes falou sobre o que Deus, como Deus fez e visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno de acordo, com o que disseram os profetas, como lá está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considera que não devemos criar dificuldades para os gentios se converterem a Deus. Muito pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades por muitas gerações. Então o que está acontecendo aqui, gente, para você entender? Estava tendo um problema sobre uma perseguição aos gentios, porque a galera queria que o gentio seguisse todas as leis que a gente já leu nos outros Bíblias de um ano, que foi entregue lá em Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Todas as leis eles queriam que seguisse. E a gente sabe que Paulo, principalmente, dentro da nova aliança, ele traz um evangelho que a salvação vem pela graça mediante a fé, não pela prática da lei judaica. Então olha que interessante, aí aqui eles estão conversando, e nós vemos que os pais da igreja de Jerusalém, aqui Pedro, Tiago, João, principalmente Tiago, eles conversam, e quando a gente lê o livro de Gálatas, a gente vê que aqui existia a visita do apóstolo Paulo, e ele estava ali conversando, e ele vai depois continuar suas viagens, agora livre de cumprir a lei judaica,
judaica, livre de circuncidar das pessoas, apenas guardando aquilo que nós acabamos de ler aqui, que eles trazem como regras que também tinham que ser ensinadas ao povo que não era judeu. Não tinha que guardar a lei de Moisés, mas eles tinham que guardar ainda assim algumas coisas que foram combinadas no concílio. Tá bom? Bora lá então para Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Então olha lá, Josué, estamos quase terminando, vamos terminar hoje, faltam 2 capítulos só, Josué 23 e 24. Então Josué, ele vai e ele completa com excelência, como nós vamos ver aqui, tudo aquilo que Deus disse que ele teria que fazer como sendo o sucessor de Moisés. Conduziu o povo até a terra, venceu as batalhas, tomou a terra dos exércitos inimigos, e agora a gente vê aqui a conclusão dessa distribuição de terra e tudo mais como a gente está vendo. Bora lá então. Então Josué 23 e 24, ele diz: muito tempo se passou depois do Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com seus líderes, chefes, juízes e oficiais. Então lhes disse: já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês. O Senhor seu Deus lutou em seu favor contra inimigos. Eu reparti entre vocês como herança as terras das nações que ainda não foram constituídas, bem como a terra das nações que já derrotamos, desde o rio Jordão ao mar Mediterrâneo a oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor seu Deus expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor seu Deus lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele nem para um lado nem para o outro, nem se misturem com o povo que ainda resta na terra, nem sequer mencione o nome dos deuses deles e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou diante de vocês grandes e poderosas nações. A gente viu quantas lutas eles venceram, exércitos muito, mas muito maiores do que eles, mas o poder de Deus operou eficazmente e eles foram vencedores. E ele diz: ninguém pôde resistir vocês. Verso 10: cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor seu Deus lutará por vocês, conforme assim prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor seu Deus. Mas se vocês se desviarem dele, se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles e eles com vocês, saibam que certamente o Senhor seu Deus não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilha para vocês, chicote em suas costas, espinhos em seus olhos, e vocês desaparecerão para sempre dessa boa terra que o Senhor Deus lhes deu. Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor seu Deus se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Uau, que fantástico isso, né? Nenhuma delas falhou. Mas assim como o Senhor seu Deus lhes prometeu coisas boas, ele prometeu também que fará vir calamidades se vocês desobedecerem. Lembra que a gente leu lá em Deuteronômio? O Senhor seu Deus os eliminará completamente dessa boa terra que lhes deu, se vocês quebrarem a aliança do Senhor seu Deus, servindo ou adorando outros deuses. A ira do Senhor arderá contra vocês, desaparecerão rapidamente de toda a boa terra que ele lhes deu. Capítulo 24 e último, Verso 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel e Siquém, convocou também os líderes, os chefes, os juízes, os oficiais de Israel, e todos vieram se apresentar diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. Esaú dei montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, lancei pragas terríveis sobre o Egito, depois tirei de vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios perseguiam com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios, depois que vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles.
Então Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los, mas eu não dei ouvido a Balaão. Em vez disso, fiz que ele abençoasse, e desse modo livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, cananeus, hititas, gergazeus, heveus, jebuseus, mas eu entreguei eles nas mãos de vocês. Enviei terror diante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhe deram a vitória. Verso 13: eu lhes dei a terra que vocês não cultivaram, cidades que não construíram, cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não tenham plantado. Portanto, temam e sirvam ao Senhor de todo o coração. Lancem fora os ídolos dos seus antepassados que serviam antes, quando viviam além de Eufrates e Egito. Sirvam somente o Senhor, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, hoje a quem servirão? Escolherão servir a outros deuses, os quais seus antepassados serviam além do Eufrates. Os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim e a minha família, serviremos então ao Senhor. O povo então respondeu: jamais abandonaremos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que libertou dos nossos antepassados da escravidão da terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos, enquanto andávamos pelo deserto. Cercados de inimigos, ele nos protegeu. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu todo o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo e zeloso. Ele continua: não perdoará a sua rebeldia e seus pecados, se abandonarem ao Senhor e servirem outros deuses. Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o homem, todo o bem que ele lhe fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles. Somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, então, disse Josué. Então lançaram fora os falsos deuses que estavam no meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus como lembrança de pacto, pegou uma grande pedra e ergueu debaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: essa pedra ouviu tudo que o Senhor disse, e ela será testemunha contra vocês se não cumprirem o que prometeram. Então Josué se despediu de todo o povo, cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Verso 29, ele diz: depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram-no na terra que havia recebido como herança, em Tinate-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito foram sepultados em Siquém, terreno que Jacó havia comprado com seus filhos. Você lembra? A gente viu ele comprando isso lá atrás, né? Amor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue ao seu filho Finéias. Então, fim daqui na história de Josué. Que legal, quantas batalhas. A gente viu aquele desafio mesmo de ser o sucessor de Moisés, um grande desafio, mas Josué, de fato foi forte, foi corajoso, praticou toda a palavra até o fim da sua vida e assim foi bem sucedido. Bora lá então agora, Jó, capítulo de número 32. A gente está vendo aqui, Jó reclama, os amigos deles dão um ponto de vista e está todo mundo tentando entender o que é que está acontecendo com Jó, se é Deus, se não é Deus. Eles não tinham uma clara referência do diabo ainda, eles falam de gentios, ímpios. E bora lá, vamos ver mais um pouquinho dessa história. Jó 32:1. Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rom, ficou irado e indignou-se porque Jó se achava mais justo do que Deus. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois não conseguiram responder os seus argumentos, a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos do que ele, mas quando viu que não tinha mais nada a dizer, expressou sua indignação. Assim Eliú, filho de Baraquel, buzita, disse:
Eu sou jovem, vocês são idosos. Por isso me contive e não dei minha opinião. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso, que dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são os mais sábios. Isso é verdade. Às vezes os velhos não entendem o que é justo. Portanto, ouçam-me e lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procuravam as palavras. Dei-lhes toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado, nem respondeu aos seus argumentos. Não venham me dizer, ele é sábio demais para nós. Só Deus pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí perplexos, sem resposta, sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar agora até se calarem? Devo também permanecer eu em silêncio? Não, darei a minha resposta. Também expressarei agora a minha opinião, pois tenho muito a dizer e meu espírito a mim me impulsiona a falar. Sou como um barril de vinho sem respiradouro, como uma vasilha de couro prestes a romper. Preciso falar para ter alívio. Sim, me deixe respondê-lo. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém, pois se tentasse usar de bajulação, meu Criador logo me destruiria. Então, e aí, hein? O que será que ele vai falar? Qual é a real que ele vai mandar de fato aqui para Jó? É só amanhã que você vai saber. Gente, que legal, não é? Eu fico muito feliz em ler a Bíblia. Você também fica feliz? Se você fica, já escreve aqui embaixo: eu amo ler a Bíblia. E eu quero agora orar por você. Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, nos capacitado. E eu declaro mesmo, Pai, a graça e o favor do Senhor se manifestando. Assim como Josué foi fiel até o fim e completou com excelência aquilo que o Senhor tinha disposto para ele. Eu oro para essa graça se manifestando sobre a nossa vida, para que nós possamos também, Pai, sermos fiéis aquilo que o Senhor reservou para nós. Te agradeço mesmo por milagres chegando na vida de cada um dos meus irmãos. Declaro mesmo, Pai, uma semana aí gloriosa para que nós possamos desfrutar do melhor que o Senhor tem. No nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Amém. Compartilha esse vídeo aqui nos seus stories, compartilha com o grupo da família, chama o povo para ler a Bíblia. Afinal de contas, estamos crescendo, estamos no dia 122 e tem muita, mas muita coisa para a gente aprender. Ainda tem quase todo o Novo Testamento, não é verdade? Nós lemos um pouquinho de lá, estamos lendo mais Velho Testamento do que Novo, mas vai chegar uma hora que nós vamos ter muita carta boa para ler, tá bom? Espero você, crie expectativa. E aí, o que será que a gente vai aprender amanhã? O que será que Eliú vai falar para Jó, hein? Tô curioso para ver. Um grande abraço, te espero amanhã. Tchau, tchau.